Boa tarde, meus colegas engenheiros, arquitetos, técnicos em edificações e toda a gama da construção civil. Estou aqui voltando de um longo intervalo do Natal, do Ano Novo, e humildemente transmitindo aqui meus conhecimentos desses nobres colegas, falando e complementando um artigo que já se estende, que são as patologias das fundações em concreto armado. Hoje a gente encerra esse grande artigo, muito interessante, com três cases sobre o assunto, quer dizer, tornando bem prático o estudo teórico que nós fizemos. E só para recordar, a gente sabe que as manifestações patológicas mais comuns nas fundações, que nós já estudamos, são por recalques, não é? Por reação álcool agregado, que a gente conhece por RAA, por ataque de sulfatos e devido à formação de etringita tardia ou retardada, também conhecida como DEF. Partindo desse princípio, que a gente já conhece bem, vamos então iniciar três cases, ou seja, três casos daquilo que a gente estudou teoricamente. Antes eu agradeço a paciência de vocês e peço que vocês se inscrevam. Quem não se inscreveu, se inscrevam, e quem está inscrito, dê um like, e esse like é importantíssimo para a minha contagem junto ao YouTube. Então, iniciando a última etapa das patologias das fundações de concreto armado, vamos falar de três cases que são exemplos de edificações que ruíram suas fundações. Começando pelo primeiro, foi um edifício em Areia Branca. Areia Branca. A data desse colapso, que foi total, foi no dia 14 de outubro de 2004. Onde é que fica esse edifício Areia Branca? Localizado na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E a data da sua construção foi no ano de 1977, com 12 pavimentos típicos. Quais foram as patologias que se detectaram durante a análise? Encontradas nas fundações, o concreto foi apenas lançado, imagina, gente, apenas lançado sem que se efetuasse sua vibração. Isso é um verdadeiro absurdo, só lançar. E como é que você pode constatar isso? Pela textura da superfície das sapatas. E essa superfície diz claramente pela textura se foi vibrado ou não foi. No caso, não foi. Veja bem como é que vai chegando a ruptura, que é um somatório de coisas. Também não foi executado corretamente o tronco de pirâmide que tem na sapata, né? O chamado popular cuscuz, resultando em uma forma irregular. No ponto de encontro do pilar com a sapata, né? Pilar com a sapata, o prédio, a fundação é tudo em sapata, né? Não foi previsto patamar para apoio da forma sobre a sapata, com a finalidade de garantir a correta ligação pilar-sapata. Porque quando a gente faz, né, o cuscuz bem feito, a gente deixa as quatro faces do pilar, um patamarzinho de 2, 3 centímetros, para encaixar a forma, e aí a correta ligação fica do pilar com a sapata. Nesta região, essa ligação, observou-se pontos com forte corrosão, com redução de seção da armadura
E constatou-se ainda a fuga do concreto, através da interface forma-tronco de pirâmide, que é o cuscuz. A conclusão que se chegou do edifício Areia Branca, em Pernambuco, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. O desabamento ocorreu pela ruptura dos pilares nos trechos dos pescoços, que são exatamente a região compreendida entre o topo da sapata e o piso do subsolo. Foi aí que nós tivemos as rupturas. Esse foi o primeiro case, que foi em Pernambuco. Então agora vamos passar para o nosso segundo case. O nosso segundo case é um edifício em Santos, na Orla de Santos, em São Paulo. É possível ver edifícios inclinados com recalques diferenciais de até 120 centímetros ou 1,20 m, o que é muito representativo, nos edifícios Marrembi e edifício Celsius. No solo santista, nós estamos já no segundo case, existe uma espessa camada de argila marinha mole. No entanto, a camada superficial é constituída de areia compactada. Aí é que foi o perigo. Devido a essa composição do solo, os construtores da época faziam edifícios com mais de 12 andares em fundação superficial ou direta ou rasa, com 1,5 a 2 metros de profundidade. Ora, com o passar dos anos, foram aumentando o número de edifícios na Orla Marítima de Santos e tornando-se também mais altos, o que gerou uma elevação de tensões na camada de argila mole, em virtude do incremento de cargas, devido aos edifícios ficarem mais altos, e do aumento do bulbo de pressão, gerando as rupturas desses dois edifícios. Analisando agora o terceiro case e último case, é o edifício Núncio Malzone, também em São Paulo, também em Santos, datado da sua construção de 1967, constituído por 2 blocos, o A e o B, com 17 andares cada. Olha lá, pulou de 12 para 17. O bloco A apresentou uma inclinação de 2,2 graus para o lado esquerdo e 0,6 graus para o bloco B. Lá em Santos é muito comum ter inclinação de edificação, devido principalmente a essa espessa camada de argila marinha mole. O reaprumo do bloco A se deu através da execução de estacas escavadas no lado menos recalcado do bloco A. Após a execução das estacas, foram executadas vigas de transição e utilizados macacos hidráulicos acionados por bombas para reaprumar o edifício. Núncio Malzone. Aí, após a colocação da carga nos macacos, o terreno foi escavado para que as sapatas ficassem totalmente livres, sem contato com o terreno, e hoje, reaprumado, a transferência das cargas para o solo é feita através de fundação profunda em estacas. Quer dizer, foi fundamental tirar a carga das estacas e passar para a fundação profunda. Dessa forma, voltar o edifício para o seu prumo
normal e não inclinado. Algumas outras manifestações patológicas nas fundações, causadas somente por recalques, podemos ainda citar recalques de fundações com fissuras inclinadas a 45 graus, puncionamento do piso pelo pilar recalcado, que o pilar daqui a laje, puncionamento, pode ter um capitel ou sem capitel a laje. Trincas de tração em painéis de fechamento, que são as paredes. Trincas de rotação, com aberturas de junta de dilatação. Uma forma simples, então, para a verificação das movimentações dessas fissuras, são de 3 formas bem conhecidas nossas. A gente saber se está se movimentando, ou seja, se uma fissura é ativa ou passiva, se está em movimento ou estabilizada. Com a utilização de gesso, você bota a plaquinha de gesso atravessando a fissura ao longo do seu comprimento e ortogonal. Ou então, no lugar do gesso, a colagem de lâmina de vidro e, por fim, através de sistema de monitoramento, que é mais caro, é mais demorado, mas é mais correto. Aqui, a gente acaba de encerrar o nosso 10º vídeo e acaba de encerrar o nosso grande artigo, que são as patologias das estruturas, das fundações de concreto armado. Creio que fui o mais explícito possível, o mais didático possível, e estou aqui à disposição para qualquer crítica e dizer, mais uma vez, caros colegas, caros amigos, se inscrevam. Se já se inscreveram, indique um colega, um amigo, um parente, um conhecido, porque o número de inscrição é muito importante para mim. E quem já se inscreveu, dê um like e muito obrigado por mais essa atenção e dizer que o próximo artigo vai ser também muito interessante, vai ser as impermeabilizações nas estruturas, mas também de uma maneira bem profunda, como foi aqui a patologia das fundações de concreto, incluindo as impermeabilizações rígidas e flexíveis. Agora eu vou também dar um espaçozinho, que minha esposa vai se operar, e ela que me ajuda muito, e só depois daqui uns 20 dias, 25 dias, faremos o nosso 11º vídeo. Boa tarde, muito obrigado e se inscrevam.